Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e a todos aí que estão se preparando para o Enem, para um concurso público, para um vestibular. Eu sou o professor Carlos Queiroz, eu sou do canal Matemática Mil e um Problemas e nessa videoaula, a nossa nona aula sobre potenciação. Aqui o assunto é potência com expoente fracionário. Como interpretar? Vamos lá? Lembrando que na nossa próxima videoaula, nós vamos discutir propriedades de potenciação. Peço sempre a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Para lembrarmos um pouco sobre potenciação, que é o tema dessas videoaulas, eu coloco aqui a seguinte expressão. Como é que se lê? 10 na quinta. Sendo que o 5 é o expoente e o 10 é a base. O que significa 10 na quinta? Significa que 10 será multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Assim sendo, a potenciação é uma maneira de escrever uma multiplicação de fatores iguais. Vamos ver mais uma situação para a gente relembrar um pouquinho sobre potenciação? O 10 na menos 5. Lembra? O 10 na menos 5. Agora o expoente é negativo. O que significa isso? Que a gente pode reescrever o 10 na menos 5 como sendo igual a 1 sobre o 10 na quinta. Então, 10 na menos 5 é uma maneira diferente de escrever o inverso de 10 na quinta. E agora, o que significa então você ter um expoente fracionário? Então, nós temos 10 elevada ao expoente 1 meio. Expoente fracionário. O que significa isso? Então, eu vou tentar mostrar para vocês vários exemplos, várias situações para elucidar, para esclarecer o significado do expoente fracionário. Vamos ver? Vou apresentar aqui para vocês uma expressão que certamente vocês já viram em algum momento, talvez escrito de uma outra maneira. Para quem aprendeu aí já raiz quadrada, raiz cúbica, vocês já viram esses elementos aí que eu vou explicar aqui para vocês mais uma vez. Então nós temos aqui um elemento que é chamado de radical. O número que fica aqui fora do radical é chamado índice do radical. O número que fica dentro do radical é chamado radicando. E se o radicando for acompanhado de um expoente, é chamado expoente do radicando. Vamos ver isso aqui no exemplo numérico. Então é importante que quando aparecer uma expressão matemática para a gente tenha condições de reconhecer quais são os elementos dessa expressão. Então nós temos o radical. O número que aparece fora do radical é o quê? O índice do radical. Muito bem. O 16 é o radicando. E se o radicando for acompanhado de um expoente, esse expoente é chamado o expoente do radicando. Vamos ver mais um exemplo? Como é que vocês estão acostumados a ler essa expressão? A gente lê essa expressão como sendo a raiz quadrada de 16 na 1. Ou simplesmente a raiz quadrada de 16. Quando a raiz é quadrada, não é necessário colocar o índice do radical. E quando o expoente no radicando for 1, também fica subtendido aqui que o expoente é 1. Também não há necessidade de escrever. O que significa encontrar a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 significa o quê? Encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, é igual a 16. Que número multiplicado por ele mesmo é igual a 16? É o 4 ou o menos 4. Certo? Vamos ver mais uma situação? Nós temos aqui, então,
o radical, o índice do radical igual a 3, o radicando igual a 8 e o expoente do radicando igual a 1. Como é que nós lemos essa expressão numérica? Raiz cúbica de 8. Lembrando que quando o expoente do radicando for igual a 1, não há necessidade de escrevê-lo. Então, o que significa encontrar a raiz cúbica de 8? Significa encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, seja igual a 8. Que número multiplicado por ele mesmo é igual a 8? O número 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. É muito provável que alguns de vocês estejam se perguntando por que nós estamos falando sobre elementos da radiciação, dada aqui pelo radical, radicando, expoente do radicando, índice do radical. Por que nós estamos falando desses elementos se a nossa videoaula é sobre potência com expoente fracionário? Porque existe uma relação matemática apresentada aqui entre os elementos da radiciação e uma base com expoente fracionário, que diz o seguinte: quando o expoente é fracionário, podemos transformar essa potência em uma radiciação obedecendo essa relação, sendo que A é um número real positivo e os números inteiros n e m, sendo que n é maior ou igual a 1. Então, satisfeitas essas condições, nós podemos definir uma relação entre a radiciação e uma potência com expoente fracionário. Então vamos aqui analisar com bastante cuidado. Até coloquei a expressão geral aqui embaixo para ficar mais fácil para a gente compreender. Vamos identificar base A, que é a base lá, 10. Expoente fracionário, m sobre n. M é o numerador, n é o denominador. Na nossa expressão numérica, quem que é o expoente? 1 meio, 1 sobre 2. Então, o 1 é o numerador, faz o papel do m. O n é o denominador, faz o papel do n. O que é que nós vamos fazer? Vamos reescrever aqui o radical. Vejam bem, base A vai ser o radicando. Então, radicando aqui vai ser a base, que é 10. O numerador do expoente fracionário passa a ser o quê? O expoente do radicando. Então, 1, que é o denominador do expoente fracionário, passa a ser o expoente do radicando. E o 2, que é o denominador do expoente fracionário, passa a ser o índice do radical. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 10 na 1. Lembram? Quando a raiz é quadrada, não é preciso escrever o 2. Quando o expoente é 1, também não há necessidade de escrever. Assim sendo, 10 elevado a 1 meio é igual a raiz quadrada de 10. Vamos ver mais um exemplo? Nós temos aqui 3 elevado a 7 quartos. Então, 3, ele é a base. 3 quartos é o expoente fracionário, sendo 7 o numerador da fração e 4 o denominador da fração. Primeira coisa que a gente faz, desenha aqui o radical. 3 é a base, 3 é a base passa a ser o radicando. Então, 3 é o radicando. O 7 é o numerador do expoente fracionário, então ele faz o papel do m, ele vai ser o quê? O índice do radicando. Então, 7 passa a ser o índice do radicando. O 4 faz o papel do n,
que é o denominador do expoente fracionário, passa a ser que o índice do radical. Tranquilo, né? Mais um exemplo? Daqui um exemplo um pouco diferente. Nós temos 9 elevado a 0,5. 9. Repetiu o 9. O que é 0,5? O 0,5 é um número decimal que a gente pode escrever como sendo 1 meio. 9 elevado ao expoente fracionário, 1 meio. Então, o 9, ele faz papel de quem? Da base. Expoente fracionário, 1 meio. Então, 1 faz o papel do numerador do expoente fracionário e o 2 faz o papel do denominador do expoente fracionário. O que é que a gente faz agora? Escreve aqui o radical. Escrevemos o radical. O numerador do expoente fracionário passa a ser o expoente do radicando e o denominador do expoente fracionário passa a ser o índice do radical. O que é que nós temos aqui? Raiz quadrada de 9. Lembrando que quando a raiz é quadrada, não é necessário reescrever o expoente. Expliquei para vocês nos exemplos anteriores como transformar uma potenciação de base fracionária em uma radiciação. Agora nós vamos fazer o contrário. Vou apresentar aqui para vocês alguns exemplos. Como transformar uma radiciação numa potência com expoente fracionário. Vamos ver? Então, primeiro vamos identificar os elementos aqui nessa radiciação. O que é que nós temos? Nós temos o radical, o radicando, o índice do radical, quando não aparece, vale 2, e o expoente do radicando, quando não aparece aqui, ele vale 1. Então vamos ver aqui, vamos comparar. 8 é o quê? É o valor do radicando. Então a gente repete o 8. Repetimos 8, lá está ele. No expoente fracionário, o expoente do radicando, que é o m, que nesse caso aqui vale quanto? 1, passa a ser o quê? O denominador do expoente fracionário. Então, o 1, ele representa o quê? O denominador do expoente fracionário. Então, 1 é o denominador. Traço de fração. O n, que é o índice do radical, passa a ser o quê? O denominador do expoente fracionário. Quanto é que é o valor do índice do radical? Vale 2. Então, ele passa a ser o denominador do expoente fracionário, denominador do expoente fracionário. Assim, a raiz quadrada de 8 pode ser escrito como 8 na 1 meio. Vamos analisar mais um exemplo? Tem que analisar com bastante cuidado e com bastante paciência. Então, nós temos aqui uma radiciação, o radical, índice do radical igual a 4, expoente do radicando igual a 3, radicando igual a 5. Então, se nós compararmos essa expressão com a expressão aqui de baixo, o A, que é o radicando, vale quanto? 5. O índice de radical, que é o N, vale quanto? 4. E o expoente do radicando, que é o M, vale quanto? 3. Então, como é que se transforma a radiciação em uma potenciação com expoente fracionário? Primeiro, o que é que se faz? Escreve-se o radicando, que nesse caso aqui vale 5. Aqui nós temos uma fração. O denominador da fração, que é o expoente fracionário, representa o quê? O expoente do radicando, que nesse caso é 3.
estamos acima do traço de fração, vamos escrever 3. Quem é que fica abaixo do traço de fração? O N. O que é o N? N é o índice do radical, que nesse caso vale 4. Então ele passa a ser o denominador no expoente fracionário. Assim sendo, a raiz quarta de 5 na terceira é igual a 5 na 3 quartos. Então, pessoal, vamos aqui discutir mais um exemplo para vocês de como transformar uma radiciação em uma potenciação com expoente fracionário. Vamos identificar aqui primeiro os elementos da radiciação. Nós temos um radical, não está explicitado aqui o índice do radical, então ele vale 2. Não está apresentado o expoente do radicando, o radicando é 1/3, então ele vale 1. Então vamos ver. Vamos comparar essa expressão aqui com a expressão geral aqui embaixo. O radicando é A, o radicando vale 1/3. Então repete o radicando. Reescrevemos o radicando aqui, 1/3. O denominador do expoente fracionário é o quê? É o expoente do radicando, que vale 1. Então, denominador do expoente fracionário. O 2 é o índice do radicando. Representa o quê? O N. O N é o denominador do expoente fracionário. Então, sendo o índice do radical igual a 2, ele passa a ser o denominador do expoente fracionário. Assim sendo, a gente pode reescrever a raiz quadrada de 1/3 como sendo 1/3 elevado ao expoente 1/2, ok? Deixo aqui então a lista ou a relação de videoaulas, lembrando que o nosso tema é fração, no momento, que já estão disponíveis lá no nosso canal. Deixo aqui então a lista ou a relação de videoaulas, lembrando que o nosso tema é fração, no momento, que já estão disponíveis lá no nosso canal. Deixo aqui então a lista ou a relação de videoaulas, lembrando que o nosso tema é fração, no momento, que já estão disponíveis lá no nosso canal. Matemática 1001 Problemas, agradece aí a sua participação, nosso muito obrigado. Peço a colaboração novamente para que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e comentem os nossos conteúdos. E continue estudando. Um abraço a todos.